Graça e paz. O nosso coração deveria até esse momento, se não, capturou, ter percebido a presença de Deus. Algumas das circunstâncias da vida humana, elas só encontram significado se nós percebermos que alcançamos a essência para ela. Se é uma circunstância que nós buscamos uma diversão, apenas a diversão alcançada trará significado àquela circunstância. Obrigado, Samuel. Se é o estudo, somente nos tornarmos bem-sucedidos no estudo é que nos trará o contentamento e a satisfação de termos alcançado aquilo para o qual nós nos empenhamos. Se é o trabalho, a mesma coisa. Se é a família, se é um casamento, como eu fiz nesta manhã. Também, de igual modo, uma reunião como essa, num horário como este, no primeiro dia da semana, só terá seu real sentido, você só terá sido bem-sucedido se você conseguiu perceber a presença de Deus para entregar a Ele os louvores todos que nós cantamos. Se você o perceber pela fé para entregar a Ele o clamor da sua alma. Por isso, eu conclamo a todos nessa noite que a gente atente para o temor que Deus exige por percebermos sua presença. O tema que o Ministério Pastoral da IBAGE propôs para o mês de fevereiro é Achados e Perdidos. E tanto nas quartas-feiras, quanto nos domingos à noite, pela manhã, nós temos nos debruçado sobre as Escrituras Sagradas, procurando nelas princípios, histórias, contextos, no qual a gente possa realçar a questão de termos sido achados por Deus. De em algum momento da nossa história humana, termos sido encontrados pelo autor da vida, o Criador do universo, o Senhor a quem pertence céus, terra, mar e tudo o que habita nesse planeta. E tudo o que nós vemos e não vemos. Mas, depois de já ter ministrado alguns sermões, buscando encontrar nesse tema a alegria de nos sentirmos encontrados por Deus, eu fiquei pensando que há uma grande possibilidade de, como achado, me perder. A gente estava dando uma ênfase em que éramos perdidos e fomos encontrados por Jesus na salvação. Mas eu queria refletir com você sobre a possibilidade de tendo sido achados por Ele, a gente vir a se perder. Mas não perder a salvação. Eu acredito na segurança dela. Em João capítulo 10, versículos 27 e 28, Jesus disse que aqueles que o Pai trouxesse e lhe conhecesse, jamais ninguém arrebataria essas pessoas da mão dele. É impossível que aqueles que experimentaram a salvação em Jesus possam perdê-la. Não estou falando sobre perdermos a salvação, estou falando sobre perdermos o rumo, perdermos a direção, perdermos os princípios, perdermos os valores, perdermos o temor. É sobre isso. Achados por Ele, mas em algum momento da trajetória, da jornada da vida cristã, a gente ter perdido o fio da meada. Eu sou um admirador enorme de filmes, gosto muito de filmes. E tenho influenciado toda a minha família a isso. E tem um filme que muitas vezes minha família assistiu, que é o Esqueceram de Mim, onde o protagonista principal é um garoto, o Macaulay Culkin. Não sei quantos aqui não assistiram esse filme. Nenhuma mão. Todos assistiram esse filme Esqueceram de Mim. Na história, a mãe de Kevin o esquece na véspera de Natal durante a corrida para uma viagem. É somente dentro do avião, a caminho do destino deles, que ela se dá conta, na contagem de tantos filhos, sobrinhos,
que havia esquecido o filho em casa. E aí o filme se desenrola com 2 ladrões tentando assaltar a casa onde está Kevin. E aí o filme é batizado de Esqueceram de Mim exatamente porque ele se dá conta de que não era tão precioso quanto se achava para os seus, mesmo tendo sido um lapso, mesmo tendo sido um acidente. Ele se dá conta, a família toda se movimenta, a mãe retorna e o encontra. O filme é extraordinário. A gente tem uma lição de moral espetacular, da família que se junta, do perdão que é oferecido, mas o que me inquietou foi o Esqueceram de Mim 2. Porque aí então, eu fiquei pensando que o Kevin, que foi encontrado por seus pais no Esqueceram de Mim 1, foi novamente perdido, só que agora em Nova York. Ele se perde de novo. Novamente a história é recontada com os 2 ladrões do primeiro filme, procurando agora se vingar contra a vida do menino. Como alguém que foi encontrado se perde de novo? Como a gente pode se esquecer 2 vezes? Eu não sei se vocês gostam de acompanhar a vida de alguns astros. Eu gosto de, nos filmes que eu assisto, tentar perceber o que está por trás da vida do personagem que foi vestido por uma pessoa de carne e osso. Macaulay Culkin, ele logo depois do filme, em que lhe rendeu muito dinheiro, seus pais se separaram e iniciaram então uma guerra pela fortuna do Macaulay Culkin. Vocês se lembram que Macaulay Culkin também esteve envolvido em algumas das notícias que cercavam a acusação a Michael Jackson de pedofilia. Macaulay Culkin perde uma meia-irmã de overdose e uma irmã atropelada. E essa angústia toda de uma família destruída acaba por levá-lo às drogas. E aí o garoto do filme, a vida acaba imitando a arte. O garoto se perde. Ainda hoje está tentando se encontrar. Estão tentando fazer o Esqueceram de Mim 4, com ele agora como um papel de perseguidor. É muito fácil a gente se perder. Irmãos, irmãs, queridos e queridas, é muito fácil a gente acreditar que estamos no caminho certo, que nossa família está tomando a direção certa, que agora sim vai dar tudo certo e a gente se perder, inverter os valores, conseguir estar numa celebração dessa e não se perceber diante de Deus. E isso não fazer diferença, porque no fundo da nossa alma, o que queríamos tão simplesmente é estar aqui. Mas para mim não tem sentido me mover da minha casa até este lugar, se não for para perceber pela fé a presença daquele para o qual eu vivo e o adoro. Todas as vezes que eu entrei numa igreja, eu queria muito dizer: Deus, vou te entregar louvores, vou te buscar em oração, vou ouvir tua palavra. Ó Deus, me permita, pela fé, te perceber neste lugar, porque foi para isso que eu vim. E aí eu queria contar uma história de um personagem bíblico. O sermão de hoje não vai ser um sermão tão fácil da gente engolir. Talvez seja um discurso duro. Talvez, e essa é a minha oração, tanto quanto Deus mexeu comigo, mexa com você também. Porque não há uma outra razão para a palavra de Deus ser entregue ao nosso coração, senão para nos tirar do lugar em que estamos e nos levar para um nível de intimidade maior com Deus, de percepção de missão, de percepção de pecado. Por isso, desejo do meu coração é que caia sobre nós nessa noite, como nunca talvez tenhamos experimentado, o temor da presença de Deus. Estou na página 988, carta de apóstolo Paulo, escrita ao seu filho na fé, pastor Timóteo, pastor na cidade de Éfeso. E ele escreve assim, versículo 9 do capítulo 4 de 2 Timóteo: por favor,
dizendo a Timóteo: venha tão logo puder, pois Demas me abandonou. Ele ama o presente mundo e foi para Tessalônica. Demas me abandonou. Ele ama o presente mundo e foi para Tessalônica. Orem comigo. Bendito Deus, ó Espírito Santo de Deus, manifesta a tua presença sobre cada um de nós nessa noite e arranca-nos da situação de distantes de ti. Arranca-nos da situação de indiferentes a ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia do que eu vou ministrar. Que essas palavras, ó Deus, não atinjam a vida dos meus irmãos e irmãs, como se eu não as precisasse para mim também. Mas que esta seja uma noite de verdade, Pai, de uma revolução espiritual a começar em mim. Que respondamos a Ti ao final deste sermão, entregando e rendendo todo o nosso ser a Ti. Com, ó Deus, disposição para mudar algumas coisas, se não tudo. Para vivermos, ó Deus, uma vida avivada, uma vida de percepção do Senhor em todos os momentos da nossa vida, aqui e em qualquer lugar onde nos encontrarmos. Use, Pai, a Tua palavra, e que, como mesmo o Senhor disse, que ela não tornará para Ti vazia, ó Deus, cumpre sobre cada um de nós a interpretação desta passagem, para a Tua glória, para o Teu louvor único e exclusivo, em nome de Jesus, amém. Amém. Mas quem é Demas? Quem é esse personagem que Paulo agora desabafa, derrama seu coração em uma carta a Timóteo, dizendo: venha me ver, porque Demas me abandonou. Nós estamos nessa carta de Timóteo no ano 64, 66. Para você entender, Demas era um dos grandes cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Ele é citado, além desse texto de 2 Timóteo, em mais dois. O de Filemon, versículo 24, quando ele envia lembranças a Demas e a Lucas e os chama de seus cooperadores. A palavra cooperador, ela traz em si a ideia de alguém que está enfrentando, partilhando das dores e do sofrimento. Não é alguém passivo, assistente ao que você vive, mas é alguém que decidiu se envolver, alguém que arregaçou as mangas e disse: olha, tua luta se torna minha luta, tua causa se torna minha causa. Ele vai ser citado também pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, dizendo: olha, saúda vocês também, ó Colossenses, o médico amado e Demas. Demas, no ano 60, em algum momento, a gente não sabe quando, ele se deparou com o evangelho de Jesus Cristo pregado pelo apóstolo Paulo, como cada um de nós. A gente não sabe como se deu a sua conversão, mas a gente sabe que por 4 ou 6 anos, Demas foi um participante do ministério do apóstolo Paulo. Talvez Demas tenha sido preso, talvez Demas tenha sofrido perseguição nas nações, nos lugares onde ele também foi professar a sua fé, agora sua nova identidade como seguidor de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Por que 6 anos após ele deixa o apóstolo Paulo? Por que ele o abandona? Paulo diz: ele decidiu por amar o mundo. Quando ele pesou, depois de 6 anos de lutas, de sofrimento, de perseguição, talvez também de ter presenciado e testemunhado milagres, como o apóstolo Paulo realizou, ressuscitando
o Eutico que caiu de uma janela, ou curando pessoas depois do seu naufrágio, a gente não sabe. Mas a verdade é que Demas, ele em algum momento da sua relação com Paulo, ele resolve abandoná-lo. Eu não sei, busquei bastante informação em toda material que eu possuo, eu não consegui encontrar um registro do que houve com Demas, se Demas teve tempo para voltar, se Demas teve tempo para se arrepender e de Tessalônica voltar a um contato com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos. Talvez tenha havido. Talvez, como nessa noite, Demas tenha tido tempo de, num sermão como esse, voltar-se para Deus, pesar a troca de valores, de princípios, e entregar-se, render-se plenamente ao Senhor. E aí nós vamos tentar descobrir que motivações podem ter levado Demas a abandonar o apóstolo Paulo e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles é que quando nos perdemos, talvez seja porque a religião em nós se tornou um fim em si mesma. A palavra religião, no latim, significa religar o homem a Deus. A palavra religião, ela tem por função definir um momento na vida do ser humano. Esse ser humano, por causa da religião, foi religado a Deus, estava desligado, estava longe, e ele foi religado. Vocês sabem do que nós cremos a respeito disso, que o nosso Deus, ele está acima da religião, como diz uma canção. A religião, ela não pode ser utilizada como um fim para si mesma, do ponto de vista da gente cumprir regras, cumprir dogmas, e nos satisfazermos simplesmente pela obediência a estes dogmas. Fui a este domingo, cumpri com o meu papel na minha relação com Deus. Fui à IBAGE uma vez por mês, e isso faz com que eu tenha cumprido, com que eu tenha satisfeito a minha religião. A minha religião me permite usufruir de tudo que a minha vida me entrega, mas, pelo menos, uma vez por mês, em um domingo à noite, eu tenho que me assentar, eu tenho que cantar, eu tenho que separar uma oferta, eu tenho que fechar meus olhos para orar, e eu tenho que ouvir uma palavra, depois cantar mais uma canção, quem sabe, se tiver, comer uma coxinha, dar abraços em algumas pessoas e ir embora. Até que no próximo mês, eu descubra que a religião que me provoca culpa, me traga novamente a este lugar ou a um outro, e eu então vá oferecer alguma coisa como fim em si mesmo. A gente se perdeu. Você se perdeu. Você está perdido quando pensa que Deus, ele precisa do teu culto, uma vez por mês, uma vez por semana, alguns momentos do dia. Não, somos nós que precisamos dele, somos nós os sedentos, não é a fonte que precisa de alguém para entregar a sua água, somos nós, os que caminhamos pelo deserto, aqueles que comem de um pasto que é verdejante, mas somente alimentados por ele. Não, a religião não pode, de maneira alguma, ser um fim em si mesma. Eu tenho dito para os meus filhos, filho, fui criado na igreja como vocês estão sendo criados, e me peguei muito indo à igreja por uma obrigação, por uma culpa. Não é esse tipo de temor que Deus quer que tenhamos. Deus quer que a sua casa seja um culto. Deus quer que você, enquanto trabalha, ofereça a Ele um culto. A maneira como você dirige o seu automóvel, como paga as suas contas, isso tudo é culto.
a maneira como nós preparamos o almoço diariamente, como lavamos a roupa, a maneira como nos relacionamos com o vizinho, se somos simpáticos, se somos favoráveis, a maneira como recebemos o relatório de uma viagem missionária, tudo isso é culto. A tua vida é culto a Deus. Usa grandes avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards, o Charles Haddon Spurgeon, Dwight Light Moody, todos esses homens, Billy Graham, todos eles foram enfáticos em ensinar, geração após geração, que isso é o que Deus espera. Você se perdeu, e eu também, se eu acredito que a religião é um fim em si mesma, se apenas seguir as regras, se eu apenas satisfazer as exigências, eu estou em paz com Deus, está errado. E daí, surgiu, se manifestou uma bandeira na minha geração, de que isso tudo é religiosidade e a gente deve ser contra isso. Não vá à igreja, isso é religiosidade. Dízimo, religiosidade. Ler a Bíblia todo dia, religiosidade. Falar de Cristo, para com isso, isso é religiosidade. E levantou-se uma bandeira, e a mídia começou, e a internet, o Facebook, e as mensagens, e os livros, e de alguma forma, a gente foi tocado nisso. A gente esbarrou com essas pessoas falando sobre isso, e a gente começou a descobrir, é verdade, posso não ir à igreja e continuar cultuando a Deus. Quando? Quando foi que alguém, de coração sincero, se aproximou de mim e disse: pastor Marcos, quero lhe dizer que não vim à igreja no domingo passado, aliás, nem no mês passado, mas prestei o meu culto a Deus. Quando foi? Há 18 anos eu exerço o meu ministério pastoral, nunca ninguém, não consegui, pastor, não consigo. Distante do convívio da igreja, eu me perdi, não sinto mais Ele nas minhas orações, não tenho vontade de ler a Bíblia. Seus filhos, olham para vocês, na expectativa de que vocês lhes digam que é importante sim a igreja, que é importante exercer os dons, que é importante esse convívio, que é importante sim cultuarmos a Deus todos os dias. Nós oramos em casa, e eu trabalho tanto quanto vocês, eu também venho à igreja e presto também as minhas horas semanais. Volto à hora do almoço e eu digo: vamos orar, vamos ler uma devocional. A gente gasta 1 minuto para ler uma devocional, a gente lê a devocional. À noite a gente tenta conversar e é difícil, há muita pressão, tem prova para estudar, a André tem tarefa para fazer, eu tenho que fazer algumas visitas, tenho que fazer aconselhamentos emergenciais, mas eu tenho que me lembrar, minha vida é o culto que Ele espera. Eu não posso me tornar um religioso, mas eu acredito na igreja como esperança para este mundo, como disse Bill Hybels. Eu acredito. Portanto, eu rejeito o liberalismo que trouxe esse tipo de compreensão. Viveremos tempos difíceis, irmãos. Quando eu analiso o grande desastre do Evangelho na Europa, eu arrisco dizer que ela está chegando a nós. Assim como quando um terremoto, ele age num epicentro, ele tem as suas ondas atingindo milhares de quilômetros. Eu acredito que aquilo que ocorreu na Europa, suas ondas da indiferença, suas ondas do consumismo e materialismo, do egocentrismo, estão atingindo o Brasil. Nós conseguimos fazer várias coisas no domingo. Nós conseguimos cuidar do nosso corpo muito bem, e eu acredito que devamos cuidar. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito, mas conquanto não nos esqueçamos da nossa alma. Eu posso sim me preocupar com a longevidade, eu quero viver mais, mas eu não posso me esquecer da eternidade. De que adiantará para mim alcançar mais 5, 10 anos na terra, se eu não tiver plena convicção de uma eternidade com Deus. E estamos perdendo o fio da meada. A religiosidade, que é essa ênfase demasiada na religião, Deus está acima dela. E o liberalismo, você não precisa de ler as Escrituras,
Aliás, você não precisa mais guardar a sua virgindade. Você pode sim se embriagar. Não há nada de errado em você fumar um cigarro. Toda essa questão do mundo que nos pressiona bateu a porta do coração de Demas. E Demas resolveu, decidiu abandonar tudo. Talvez você se recorde de uma experiência de Jesus de Nazaré com um jovem rico. O jovem rico procurou Jesus e se lançou aos pés dele. Poucos fizeram isso durante os 3 anos de ministério de Jesus. Ele se jogou e disse: bom mestre, o que é necessário fazer para ter certeza de vida eterna? Jesus o ergueu e disse: só há um que é bom, é Deus. Mas olha, você conhece a lei? E aí ele logo se apresenta como um grande religioso. Eu conheço a lei, eu a tenho seguido desde a minha mocidade. Jesus olha para o íntimo do coração dele e tenta arrancá-lo, porque a religião para ele se tornou um fim em si mesma. Falta uma coisa para você, só uma, você tem seguido os 623 ou 13 mandamentos da lei? Então falta só um, então manda, que eu vou fazer. Vai, vende tudo o que você tem, dê tudo aos pobres, largue tudo e me siga. Porque a religião, jovem, não é um fim em si mesmo. A religião deve apontar para mim. Você é capaz de fazer isso? Sabe o que o texto diz? Que o jovem deu as costas para Jesus. E há um adendo na informação, porque ele era muito rico. Nos perdemos quando tornamos a religião um fim em si mesmo. Conclamo aos membros desta igreja, desta comunidade, a todos vocês que nos visitam, a rompermos com isso e a dizermos a Deus: Deus, a partir de hoje, te oferecerei um culto com a minha vida. Quero que minha casa seja um lugar onde a gente perceba a tua presença. E se eu tenho que mudar alguma coisa, Deus, me ajuda. Senhor, me capacite, me encha de sabedoria. Mas Demas talvez não tenha se iludido apenas com a religião como fim em si mesma. Talvez o coração de Demas estivesse preso em algo que Deus rejeita. Nunca em toda a minha experiência cristã, eu vi tanta gente aprovando aquilo que Deus sempre, claramente nas Escrituras, desagradou. Nunca vi gente optando pela felicidade, quando essa felicidade trouxe tanta infelicidade ao seu redor. Nunca vi. Essa grande ênfase da psicologia moderna em que você tem o direito de ser feliz. As canções, os livros de autoajuda, você tem o direito de ser feliz. E o nosso coração acaba se tornando preso a essa verdade e a gente não se dá conta de que a gente vive para agradar a Deus. É dele o nosso querer e a nossa vontade. Você cantou isso. E, irmãos, tem uma outra coisa. Eu consigo cantar letras como te dou meu coração e tudo que é em mim, sem que o meu coração de verdade e minha mente estejam focados nessa verdade que estou entregando a Deus. E Deus é perfeito. Eu não enxergo o coração de vocês e nem vocês o meu, mas Ele enxerga. Ele sabe que eu estou falando da boca para fora, que não vou entregar coisíssima nenhuma. Isso é muito especial, quando nosso coração se liberta de tudo quanto Deus abomina, Deus rejeita, e a gente se rende à vontade dEle. Não foi isso que o Filho fez? Não foi isso que o Filho fez num lugar chamado Getsemane? Pai, é possível me retirar do momento da cruz e não me permitir que eu sofra? Houve um silêncio, e o Filho entendeu que essa era a vontade do Pai. Por isso o Filho disse aos seus seguidores: vocês terão que ser capazes de negar a si mesmos, de tomar a sua cruz e então me seguir. Quando o coração está preso àquilo que Deus rejeita, nós nos perdemos. Fomos achados por Ele, fomos salvos por Ele,
fomos elevados à posição de filhos, fomos amados, encharcados de sua graça, percebemos sua presença, mas em algum momento nós nos perdemos. Nosso coração admirou e adotou para si a pornografia, a mentira, o orgulho, a mágoa, e a gente então não perdoa, a gente não se dispõe, a gente não se solidariza. O coração se tornou preso com aquilo que Deus rejeita. Eu tenho, e em minhas orações eu coloquei no término desse sermão, quando preparado, eu disse a ele: eu sei que tu estás aqui comigo enquanto eu digito essas palavras. Eu sei. Sei porque tua palavra diz que teus olhos estão sobre aqueles que te temem. Eu sei que enquanto digito essas palavras que transmitirei à igreja querida, o meu coração está totalmente desnudado diante de ti. E Pai, tu sabes que com algumas coisas que o Senhor rejeita, meu coração está preso. E Pai, me liberta, porque eu quero ser só teu. Sabe, tem um versículo das Escrituras que dizem que o Espírito, ele se relaciona conosco como quem tem ciúmes, mas não o ciúme que a gente viu, o ciúme que mata, o ciúme doentio. Ele estava se referindo a um ciúme de nos desejar somente para Ele, de sermos exclusivos dEle, do nosso coração ser só a moradia dEle. Você pode servir a Deus com corpo e mente, eu reconheço isso, mas Ele quer o nosso coração, Ele quer o teu coração, Ele quer o meu coração. Jesus disse que onde estivesse o seu coração, ali estaria o seu tesouro. Onde estivesse o seu tesouro, ali estaria o teu coração. Por isso, Ele quer que o teu coração esteja nele. Vai ser fácil fazer isso? Acredito que não. Mas essa é a grande revolução que Deus nos propõe nesse 21 de fevereiro de 2016. É para isso que Ele nos reuniu nessa noite, para nos dizer: filhos, dê-me o teu coração. Você tem me dado o seu corpo, tem trabalhado, tem me dado a sua mente. Eu tenho agido, mas me dê o teu coração. É do coração, disse Jesus, que procedem todos os maus desejos e também toda boa intenção para com Deus. Vocês se lembram da história de Ló? A história se passa em torno de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. O sobrinho de Abraão havia optado pelas campinas que dariam na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão lhe propôs escolher para dividirem, então, se distanciarem para cada um deles cumprir a sua missão. É na cidade de Sodoma e Gomorra que Ló faz crescer suas filhas, que desenvolve a sua família. E então Deus, conversando com Abraão, segundo a Bíblia, diz para ele: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a negociar com Deus: mas Senhor, se houverem lá 50 justos, o Senhor destruirá? Não, Abraão, se houverem 50 justos, eu não destruirei. E Abraão vai diminuindo o número para tentar negociar com Deus, até que ele se rende. Deus então envia anjos à cidade de Sodoma e Gomorra para avisar a Jó que Deus traria a destruição àquela cidade. O anjo fala para Ló: Ló, Deus resolveu visitar essa cidade como juízo dele, mas ele manda você sair com a sua família. Ló então avisa suas filhas e avisa sua esposa, e o anjo praticamente, se você ler depois essa história em casa, o anjo praticamente os empurra da cidade, porque o coração deles, que cresceu naquele lugar, admitiu raízes, havia conexões, até que foi dada uma ordem: olha, vocês vão sair, mas não olhem para trás. Por quê? Por que foi dito isso? Qual mal tinha em apenas olhar
a mão de Deus com o juízo sendo descida sobre duas cidades que haviam admitido uma vida completamente contrária à vontade de Deus, é porque Jesus vai dizer isso de uma forma mais clara. Aquele que olha para trás, aquele que está arando a terra, mas ele olha para trás é porque ele tem um compromisso e não está focado, então ele não é digno do meu reino. Disse isso Jesus. Então a mulher de Ló, segundo a história, ela olha para trás como quem tem saudades, como o povo no deserto. O coração dela, ela estava indo, o corpo estava seguindo, a mente estava completamente focada em ser dirigida pelo anjo, mas o coração estava em Sodoma e Gomorra. E vocês sabem o que aconteceu com aquela mulher. Segundo a história bíblica, ela se transformou numa estátua de sal. Quem visita o lugar, acredita que exista uma pedra, e essa pedra com uma forma que tem um formato de uma pessoa possa lembrá-la. Eu não sei. Eu sei do que aconteceu com ela, segundo o registro bíblico, e eu acredito. Eu acredito nas Escrituras. Acredito. Talvez isso tenha ocorrido conosco, quando o nosso coração não está completamente em Deus. Timóteo, venha me ver, tão logo você possa, pois Demas me abandonou. Amando o presente mundo, foi para Tessalônica. Talvez na sua vida a religião não seja um fim em si mesmo. Talvez teu coração esteja completamente em Deus. Mas quem sabe você tenha sido vítima também da relativização dos princípios bíblicos. Nunca na história a gente relativizou tanto. E para mim, relativizar é alargar a força, a porta que a Bíblia diz ser estreita, não larga. Larga conduz à perdição, mas a estreita, diz Jesus, é a estreita que conduz aos céus. É a porta estreita onde poucos passarão que conduz à salvação. Nós estamos tentando alargar essa porta que ele disse ser estreita, porque a gente vai relativizando. Não tem problema. Não tem problema algum. Tem tanto problema, irmãos. Tem tanto problema. Estamos aceitando tantas coisas. E eu não sei mesmo onde nós vamos parar. Eu não sei se choca você saber que nós estamos sendo acusados pela sociedade de sermos tão parecidos com ela, tão parecidos nos seus prazeres, que a sociedade sente que não há nenhuma necessidade de conhecer o tal de Jesus que transforma. Não sei se vocês estão impactados com o que nós estamos vivendo nessa geração. Não é errado mentir, não é errado roubar, e que Deus nos livre de todo o mau exemplo que temos recebido daqueles em quem nós colocamos o nosso voto. Não é errado fazer qualquer tipo de falcatrua para um benefício, não é errado. Não é errado você dar um cheque, sabendo que esse cheque não tem fundos. Não é errado burlar o imposto de renda. Não é errado fazer uma ligação clandestina da luz na sua casa. Não é errado. Não é errado para as nossas filhas receberem já o anticoncepcional, mesmo que sejamos contra o sexo antes do casamento, mas precisamos prepará-las. Não é errado. Não é errado trairmos o nosso esposo e a nossa esposa. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Que Deus nos ajude a gente lutar contra a relativização. Ele disse que Ele é a verdade.
e nós seríamos libertos pela verdade. Eu não vou alargar a porta que ele disse ser estreita, para que pessoas que não queiram um comprometimento de abrir mão daquilo que lhes dá prazer, em torno, na direção daquilo que dê prazer a Deus, eu não estou disposto a fazer isso. Eu vou pagar o preço. E eu orei, Deus, estou disposto a pagar um preço, sei que isso vai me custar, mas eu não quero ser encontrado como Demas, que amando o presente mundo, tomou um outro curso, tomou um outro rumo. A palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração para mim, foi essa. E como pregador e pastor dessa comunidade, é o que eu lhes tinha a transmitir. Que há um Deus no céu santo, justo e verdadeiro, que olha para nós, que olhou para Noé, que olhou para Abraão, que olhou para Moisés, olhou para Gideão, que olhou para Jonathan Edward, que olha para cada um de nós e diz: filhos, brilhem. Filhos, salguem. Não se vendam. Não negociem. Sejam firmes. Me busquem. Contribuam para a igreja ser relevante. Evangelizem. Cuidem das suas famílias como sacerdotes do seu lar. Filhos, obedeçam. Sejam cheios do poder dos céus. Sejam cheios da autoridade para falar. De vez em quando, o meu coração é tomado por uma sensação de que há um brilho, quando eu vejo jovens e adolescentes se levantando contra a sociedade, dizendo um basta, nós não concordamos, a vontade divina precisa prevalecer. Meu coração se acende. Mas eu tenho uma boa notícia. Todo o sermão, ele não é tão negativo quanto você pensa. E aí tem uma história que eu quero contar para a gente encerrar. Na época do grande profeta Elias, um rei chamado Acabe, rei sobre Israel, dilacerou o coração de um povo que pertencia a Jeová. A idolatria se tornou crescente em Israel, e Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel, fez com que toda a nação, ao invés de adorar a Deus, adorasse um outro chamado Baal. Baal era o deus da fertilidade. Baal deveria ser buscado para recebermos prosperidade, para nossa casa ser visitada com mantimentos, para a gente ser bem-sucedido no emprego. E todo Israel começou a cultuar Baal. Então Deus toca no coração de Elias e diz: Elias, esse povo acredita que a religião é um fim em si mesma. Elias, esse povo permitiu que o coração se prendesse àquilo que eu rejeito. Elias, atente para o que eu estou te falando, profeta. E a palavra profeta, essa função, profeta significa boca de Deus. Elias, fale para o meu povo, que eles erguem as vozes, mas elas não alcançam mais o meu coração. Elias, diga a eles, que eles erguem altares e sacrifícios, mas eu não os ouço. Diga a eles, Elias, que eles precisam se voltar para mim. Diga a eles, Elias, meu povo querido, por quem eu os tirei do Egito, com força e poder, que eles estão desagradando o meu coração. Elias, diga ao meu povo. Elias vai até o palácio e diz: Acabe, você está perturbando a nação de Israel. Elias faz uma proposta a Acabe e reúne então no cume do Monte Carmelo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, 2 deuses pagãos, para quem Israel tinha devotado o coração. E só Elias então diz: olha, nós vamos fazer aqui um culto, mas o Deus verdadeiro é o que responde pelo fogo. Eu vou colocar um novilho,
E se o seu Deus é verdadeiro, Baal, e Israel estava inteira naquele lugar, a nação inteira foi para aquele lugar, porque aquilo pareceu bem. Quem é o Deus verdadeiro? É Jeová? É Baal? É Acera? E então Elias deu a preferência aos profetas de Baal. Façam então o conclame para o Deus de vocês trazer fogo até o sacrifício. E ele se retirou à parte. E os profetas começaram a fazer suas orações a Baal. Baal, responde-nos, traga fogo dos céus, para que todas essas pessoas saibam que só você é Deus. E passaram-se as horas, e Elias começa a dizer: clamem mais alto, porque Baal pode estar viajando por outras nações, clamem mais alto. E diz o texto bíblico, que eles começaram a cortar o seu corpo, como que uma oferenda a Baal para que ele respondesse. Não houve resposta alguma, porque é assim, irmãos, quando nos distanciamos dele, não recebemos resposta alguma, nosso coração não encontra alento nenhum, o luto não é consolado, a dor não é curada, porque nós só encontramos isso na relação com ele. E aí então Elias vai reclamar para Deus: Senhor, eu estou sozinho nessa luta. E aí o Deus que tudo vê, ele diz essa palavra a Elias: não, Elias, você não está sozinho. Eu tenho 7.000 pessoas que me buscam. Eu tenho 7.000 pessoas no meio de Israel, que ainda dobram seus joelhos para me buscar, que ainda falam de mim enquanto compram no mercado, que ainda vivem uma vida que me agrada. Sabe, irmãos, quando eu terminei esse sermão, eu fiz uma oração a Deus. E é a oração que cada um de nós pode fazer: Senhor, eu quero ser encontrado por Ti como um destes 7.000. Eu fiz essa oração e chorei diante dEle, porque a minha geração me pressiona. A geração que eu vivo é uma geração que me pressiona na santidade, que diz que não vale a pena todo esse fanatismo, que é fanatismo ler as escrituras com a família todo dia. Essa sociedade em que eu vivo diz que é fanatismo me guardar somente para minha esposa. Essa sociedade que eu vivo diz que é fanatismo não viajar por águas que ele desaprova na internet, que não é errado. E eu disse: Senhor, me perdoa, mas eu quero ser encontrado por Ti como um desses 7.000 que não se dobraram, que lutam, que sofrem, Pai, que sofrem. Porque, irmãos, quando a gente vai na contramão, a gente sofre, a gente perde amigo. Me lembro de um jovem que me procurou 3 meses depois do batismo dele. Ele me disse: pastor, todos os meus amigos disseram que não querem mais andar comigo. E chorando eu disse: olha, vou ler para você um texto: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele chorava dizendo: é verdade, perdi amigos por um amigo maior. Nós perderemos, seremos tidos como bobos, como tolos, mas eu quero dizer a vocês que vale a pena sermos contados por Deus entre os 7.000 que não se dobraram, que não se prostituíram, que não se venderam. É isso que Ele espera de nós nessa semana que começa hoje. E aí eu queria convidá-los a nos colocarmos em pé e entregarmos a Ele a nossa resposta em forma de canção. Eu queria fazer um apelo. Eu queria que nós enchêssemos este lugar aqui, ó, de vidas consagradas. E quando enchêssemos aqui, fosse o suficiente você simplesmente ficar em pé no seu lugar, porque não cabe você aqui. Lembrem-se, Deus está aqui nessa noite. Ele leva você muito a sério. E talvez você diga: pastor, eu ouvi e entendi, e eu quero para a minha vida, pastor. Tudo o que importa para Deus é se estamos dispostos, porque toda obra Ele fará.
Ele tem poder para mudar toda a nossa realidade, para nos libertar, mas nós precisamos dizer a Ele: Senhor, eu quero, eu me rendo, eu sou teu. Enquanto cantarmos, corajosamente, saia do seu lugar e nós vamos consagrar nossas vidas ao Senhor nessa noite. Toma no Senhor. Oh Deus, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Ó Senhor, vem sobre nós nessa noite, Senhor.